boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que escuta esse podcast a qualquer instante do seu dia ou da noite. Vitor na área, colocando você em ação na rota certa para a realização dos seus sonhos. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast e hoje, último podcast antes do Enem de 2019. Bora falar então do que fazer e do que não fazer próximo de uma data tão importante quanto é a prova de um Enem, ou de um vestibular, ou de um concurso público, que seja, né? As dicas que eu vou listar aqui serão focadas em provas desse naipe, né? Enem, concurso público, vestibulares, por aí vai. O que não significa que, se você tá aí de boa, não vai prestar nenhum tipo de prova, né, que eu falei anteriormente, mas tem prova na faculdade, no ensino médio, no fundamental, cara, isso não significa que você não vai se beneficiar das dicas aqui, beleza? Ouça o episódio até o final, porque apesar de, sim, focar em Enem, vestibulares e concursos, tem dicas aqui que servem para tudo quanto é prova, independente se a provas para entrar na faculdade, ou se são provas de faculdade, ou são provas de ensino médio, são provas de fundamental, não interessa, que seja a prova. As dicas cabem muito bem. Então, pode continuar a escutar aqui o episódio, que certamente você vai retirar boas sacadas daqui. Show? As dicas que eu vou falar, eu dividi em dois grupos. O primeiro são as dicas óbvias, que tudo quanto é artigo, áudio ou vídeo na internet que aborda dicas pré-prova acabam falando. E que, na moral, não precisam nem ser ditas, né? Afinal, são meio que óbvios. Mas a gente reforça aqui, tranquilo. O outro grupo de dicas são aquelas que nem todo mundo fala, mas que eu já apliquei, ainda aplico comigo mesmo, e dá muito bom, ajuda bastante a melhorar o meu resultado. Então, sem mais delongas, que comece a transição. E bora falar das nossas dicas de ouro? Bora! Pra começar, bora começar falando do que é óbvio, ok? Primeiro de tudo, chegue com antecedência ao local da prova. Dicas óbvias, vamos lá. Se a prova, vamos supor, no caso do Enem desse ano, 2019, a prova vai começar 1h30 da tarde. O portão vai abrir ao meio-dia e fechar a 1h. Se você for fazer qualquer outro vestibular ou Enem futuro, confira o horário da prova. Que eu acho que o portão vai fechar ou abrir, né, pra você... Enfim, mas chegue com folga ao local. Parece óbvia essa dica, não parece? Mas tá um grupo de dicas óbvias. Pessoal querida, você tem 1h. O portão abre meio-dia, fecha 1h. Pra que deixar pra chegar meio-dia e 59? Chega com antecedência, chega meio-dia e meio, sabe? Relaxado, suave, né? Pra que o estresse? Chegar afobado, correndo, a gente chega nervoso, sabe? Ansiosa, enfim. Não dá bom, não dá bom. Então assim, chegue com antecedência ao local. Mesmo sendo lógico fazer isso, todo ano tem um grupo de atrasados do Enem que acaba virando meme na internet. Então, pessoa linda do meu coração, amorzinho da minha vida, por favor, não seja um meme. Fechou? Na moralzinha, chega antes, é pro seu bem. E se possível for, faça o trajeto da sua casa até o local da prova 1 semana antes, com o meio de transporte que você vai usar no dia da prova. Ou seja, se você vai de busão para a prova, que vai ser num domingo, no domingo anterior, você vai fazer esse mesmo percurso, casa, local da prova, e analisar que horas que o busão passa, quanto tempo que ele leva, como que é o trânsito até o local, entre outros tópicos que vai ser importante pra caramba para ajudar você a analisar qual o melhor horário para você sair de casa e chegar com tranquilidade, sem pressa, no dia mais importante do ano,
que é o dia da prova, do vestibular, do Enem, do concurso, que seja, né? Outra dica óbvia a ser dita aqui é faça o seu checklist de coisas a levar para a prova. Por checklist de coisas, entenda que é no mínimo caneta permitida pelo edital, documento de identificação e água. Esse último tópico é opcional, mas muito recomendado a levar sim. Eu vou falar de cada um deles, beleza? Pessoa linda, pessoa amada do meu coração. Entenda que se no edital da prova diz que é permitido apenas caneta preta, como no caso do Enem desse ano, 2019, então, pessoa amada, por que levar aquele estojo com canetas azuis, vermelhas, verdes, rosas, marrons, amarelas e todas as cores possíveis? Você não vai poder usar! Então, confira o material permitido e leve apenas o que é permitido. Porém, leve extra. Então, como assim levar extra? Eu explico. Ao invés de levar uma caneta preta, leva 3. Leva 5. Mal não vai fazer. Ah, Vitor, mas por que fazer isso? Porque se por um acaso a caneta falhar, você tem outra. Assim, eu costumo dizer o seguinte: a gravidade, ela falha. A lei de Proust falha miseravelmente. Lavoisier fracassa todo dia. Mas Murphy, Murphy, esse não falha um dia. Então assim, não dê sorte para azar. Leve sim 5 canetas para não ter erro, para, né, realmente não falhar. E aí na checklist para a prova, jovem. Ô jovem, entenda que se você por acaso vai fazer Enem, vestibular, concurso, eles vão pedir o documento de identificação. Fato. Entenda que a carteirinha do estudante geralmente não é um documento válido. Então, ô criatura maravilhosa, olhe quais documentos são aceitos pelo edital e já ponha esse documento no seu checklist, no seu estojinho para prova. Fechou? Seja RG, CNH, passaporte, não importa o documento, desde que o documento seja aceito pelo concurso, tá valendo demais da conta. É isso. Eu sei que é óbvio dizer isso, mas é que... Você espera o quê, gente? Nós estamos num grupo de dicas óbvias, né? Para finalizar o checklist, bora falar do item opcional, porém muito recomendado você levar, que é a garrafinha d'água. Porque assim, pensar, raciocinar, né, demanda muito esforço. Um esforço sem noção, consome muito da nossa energia. E se hidratar ajuda consideravelmente você a se concentrar e repor essas energias. Você sempre tem a opção de não levar garrafinha e pedir para ir tomar água caso sinta sede. Verdade. Mas convenhamos que ter acesso fácil à água é sempre mais indicado, né? Então, não machuca, não dói, leva a garrafa, tá? Leva a garrafa, tá? E se hidrate durante a prova, fechou? Outra dica óbvia é confie no seu taco. Essa nem todo mundo segue, mas é muito importante. Confie em você. Você teve tempo suficiente até o dia da prova. Você estudou bastante, se preparou para aquele momento. Então confie em você. E a prova vai fluir muito mais tranquilamente. Eu concordo que só confiar não vai fazer você passar. Fato. Mas é o primeiro passo para isso acontecer. Tenha certeza. Tem uma frase atribuída a Henry Ford que eu gosto bastante. Onde ele diz o seguinte: não importa se você se acha ou não capaz, você sempre estará certo. Então, se por acaso você não se acha capaz, não tem confiança em que você estudou, por mais que você tenha conhecimento e saiba resolver cada questão, adivinha o que é mais provável de acontecer? Chuta. Obviamente você vai rodar muito na prova. Então confie em você, confie no seu taco. É isso. Ok? Outras duas dicas óbvias, que aí eu nem vou gastar muito tempo falando, porque, né?
Primeiro, não saia no dia anterior. E segundo, evite comidas pesadas no dia da prova. Gente, na moral, eu preciso decorrer muito sobre cada uma dessas dicas? Eu acho que não, né? Mas só para reforçar um pouquinho, vamos lá. Ficar até tarde na balada e encher a cara na véspera da prova são coisas que só vão atrapalhar você na hora da prova. Então responde: por quê? Precisa mesmo? Essa balada realmente é tão necessária a ponto de pôr em risco o seu desempenho na prova mais importante desse ano? Ainda mais sendo Enem, vestibular, concurso, que é uma prova maior, demanda muito mais concentração, né? Você se preparou durante bons meses. Você vai colocar tudo a perder por causa de uma balada? Convenhamos, não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, deixa pra sair depois. Agora, sobre comidas pesadas, você vai fazer uma prova que dura mais ou menos 4 ou 5 horas. Você tem certeza que você quer bater aquele pratão de feijoada antes de entrar para a prova? Aquela lasanha gigantesca, aquele churrasco maravilhoso, que eu sei, gente, se vocês gostam, é bom. Ok, mas precisa ser no dia da prova? Sério? Gente, no dia da prova, evite comidas pesadas para não acabar passando mal na hora. Então, no dia da prova, só comidas leves. Combinado? Deixa o churrascão, a feijoada, a lasanha pro dia seguinte ou então para depois da prova. Fechou? E assim, aproveitando aqui a dica alimentar, vamos incluir uma outra que pode até nem ser tão óbvia assim, mas vale a pena ser dita, que é fuja da cafeína. Essa é provavelmente a dica que eu sigo mais afinco de todas. Até porque eu sempre estou fugindo da cafeína. Zoeiras à parte, sim, eu odeio café. Isso não é brincadeira. Eu odeio mesmo café. Mas isso não é o ponto aqui, né? Vamos para a dica. Se você por acaso tem mania de tomar café ou alguma bebida que contenha proporção razoável de cafeína, evite tomar antes da prova. Ah, Vitão, mas cafeína reduz o sono, isso vai me ajudar bastante na prova. Sim, reduz o sono, fato. Mas aumenta a ansiedade, o que pode mais atrapalhar você do que te ajudar. Ah, mas eu preciso dar uma despertada, uma acordada antes do teste. Tudo bem. Existem outras N maneiras possíveis de você despertar, que não seja tomando café ou qualquer bebida que tenha cafeína. Então, escolha qualquer uma dessas opções que não envolva cafeína e que não aumente a sua ansiedade. Beleza? E aqui acabamos as dicas óbvias, e uma nem tão óbvia assim. Bora agora falar das dicas que nem todo mundo fala, mas que eu aplico e ajuda muito mesmo. Bora lá! Para começar agora a sessão de dicas que eu aplico, né, e que me fazem bem antes da prova, vamos começar com uma dica mamilos. Dica polêmica no ar. A dica é: não estude antes. Ah, e obviamente, quando eu digo antes, é na véspera da prova, ou no dia, né? Nem precisa frisar isso, mas é bom reforçar que eu não estou incentivando você a não estudar nada desde o começo do ano, né? Gracinha. Mas vamos lá. Por que essa dica é polêmica? É porque eu já vi gente falando para você estudar antes da prova. Já vi gente falando para, assim, sua escolha, estude ou não, você que escolhe. Mas assim, a minha experiência, eu tenho para mim que estudar da véspera mais atrapalha do que ajuda. E eu explico por quê. Eu já fui um estudante que antes da prova pegava ali o resumão, dava uma última avaliada no livro, revisava o caderno. Só que o que geralmente acontecia era o seguinte: ao revisar o conteúdo antes da prova, eu acabava encontrando algum assunto ou algum exercício que eu não dominava, que eu não sabia resolver e que era possível de cair como questão do teste. E aí o que acontecia? A minha cabeça maligna projetava que a prova ia ser somente
aquela questão, somente aquele tipo de exercício, somente aquele assunto. Todas as questões vão ser só daquele assunto. Meu Deus do céu, eu não domino nada desse assunto. Eu vou rodar. Nossa, eu tô muito, gente. Eu tinha zero. Fácil. Então eu entrava muito mais ansioso que o normal. Eu podia estar sabendo 90% do conteúdo da prova. Mas o que eu pensava, o que eu projetava era que 100% da prova, todas as questões da prova, iam ser somente sobre os 10% que eu não dominava. E aí eu entrava para a prova muito mais nervoso, com a confiança lá embaixo. E aí o que acontecia? Eu acabava errando até o que eu já sabia. Por isso que a minha recomendação para a véspera da prova e no dia é: não estude, não revise, vá relaxar. É isso. Nossa próxima dica está bem interligada com a anterior, de não estudar. E é: se isole de pessoas que possam te desequilibrar antes da prova. Sabe aquele tipo de pessoa que emana ansiedade, emana nervosismo? Pois bem, a pessoa que quer debater o assunto da prova até o último segundo possível antes de entrar. Ela passa a ansiedade por osmose para você. É impressionante. Pois bem, sabe essa pessoa? Então, fuja. Fuja dessa pessoa como se houvesse amanhã. Entendeu? Não importa se essa pessoa, esse ser abençoado, é o seu melhor amigo ou melhor amiga, se é seu namorado ou namorada, se é seu parente, pode ser seu pai ou sua mãe, não importa. Sai correndo dessa pessoa. Entendeu? Se a pessoa é praticamente a personalização da ansiedade, corra para as colinas. Fuja! Beleza? Porque o que você não quer é atrair ansiedade, é ficar mais ansioso. Beleza? Então, por mais que você ame essa pessoa, não duvido, mas antes da prova, uma pessoa que é muito ansiosa, muito nervosa, que transmite esses sentimentos assim, não é legal. Não é legal. Eu sei que você ama ela, mas vai falar com ela depois da prova, tá bom? Fica a dica, ok? E aí, já emendando numa outra dica para fazer antes da prova, aliás, nossa dica final nesse episódio é: tire um tempo para si, ouça a sua playlist perfeita e respire fundo. Eu até iria separar essa dica em dois: ouça a sua playlist e pegue um tempo para respirar. Mas acaba que na prática eu faço os dois juntos. Então essa dica vai ser dupla, ok? Na moral, você não tem noção do quanto que essa playlist perfeita me ajudou em vários momentos. Sabe aquelas músicas que só de escutar a introdução você já se arrepia por completo e abre um sorriso de orelha a orelha? Pois bem, monte uma playlist só com esse tipo de música. Escute um pouco antes de iniciar a prova, um pouco antes de entrar para o local da prova. Por quê? Músicas que dão esse efeito de você escutar a música tipo, que delícia, gente! O mundo ficou mais colorido, sabe? Esse efeito maravilhoso. Geralmente, músicas que fazem esse efeito em você faz você relaxar mais, você fica mais feliz e mais confiante. Então, ouvir essa playlist faz bem. No meu caso, o que eu ponho é muito Queen, que eu amo de paixão, Aerosmith, Metallica, AC/DC, Pink Floyd, por aí vai. Mas essa é a minha playlist. Monte você a sua e faça o teste. Realmente vale muito a pena. E a recomendação aqui é que você escute essa playlist sozinho mesmo. Por quê? Para você ter um tempo seu com você, entendeu? Para respirar fundo, chegar com tudo na hora da prova, que vai começar logo. Fechou? E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E aí, curtiu? Tirou proveito das dicas?
Comenta aqui embaixo desse episódio, eu vou adorar saber. Sugestões de futuros temas e críticas também são muito bem-vindas, assim como a sua playlist perfeita, eu quero saber o que você escuta. Coloca aí, comenta aqui, quero saber. Fique à vontade para seguir o podcast no aplicativo que você estiver escutando. Isso ajuda e muito a crescer o podcast. E compartilhe esse episódio com quem você gosta e que possa tirar proveito dessas dicas, né? Caso queira entrar em contato direto comigo, minhas redes sociais e meu site estão na descrição desse episódio. Vai lá, pode me seguir em todas elas para não perder nenhum conteúdo que eu posto. E também pode me chamar para conversar, que vai ser o maior prazer trocar ideia contigo. Agradeço imensamente pela atenção dispensada, por investir um tempo dos seus ouvidos ouvindo esse episódio maroto. E por hoje é só. Vejo você na próxima. Um abraço, boa prova e fui!